Graça e paz, irmãos. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, está escrito assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. À base do limiar se movera uma voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma tenaz, uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém. Um momento tão triste da história de Judá. O grande rei, o rei amado, admirado por todas as classes sociais, admirado pelos profetas, pelos adultos, pelos jovens, pelos pobres, pelos ricos. O rei que representava toda uma esperança da nação, de uma hora para outra estava no caixão, estava morto. E agora, para onde olhar? Se todos olhavam para o rei. Nessas horas, aonde não temos mais para onde olhar, como é o caso da humanidade hoje, não temos mais estadistas, não temos mais grandes escritores, não temos mais grandes homens, pessoas admiráveis para olhar. Nessas horas, Deus mostra o seu trono. Foi só nessa situação que Deus mostrou o trono para João, lá no primeiro século. Foi nessa situação que Deus mostrou o trono para Ezequiel, quando Ezequiel, lá no cativeiro da Babilônia, já pensava: Deus nos tirou do cativeiro do Egito para nos deixar morrer como cativos da Babilônia. Deus mostrou para ele o trono. E agora, na situação em que se encontra Judá, o profeta vê o trono de Deus. Deus está dizendo para ele: aqui tem um trono que é inabalável, um rei que não morre. Mas ele diz claro que foi no ano da morte do rei Uzias. Isaías, como profeta, devia estar feliz com o seu nível de intimidade com Deus. Devia orar, devia escrever a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus, porque o profeta é aquele que prega a palavra, que não existe ministério de pregador. Afinal de contas, ele era o profeta Isaías. Mas aqui, nós vemos que ele tomou consciência da carga mal cheirosa que ele carregava, da carga mal cheirosa
que ocupava a vida dele durante tantos anos de vida. Olha o que está escrito aqui no versículo 5. Olha o que ele diz. Ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Primeiro, ele tomou consciência do pecado. Por quê? Porque ele estava diante de Deus. Enquanto ele estava diante do rei Uzias, um pecador como ele não via que tinha lábios impuros. Mas quando ele se encontra diante de Deus, a luz da glória, da santidade de Deus incide sobre ele. E ele então vê que ele tinha lábios impuros. Ele vê que ele precisava largar a qualidade de vida que estava vivendo. Além do mais, quando nós não nos aproximamos de Deus, pela oração, pela leitura da palavra, quando nós não separamos lugar para estar diante de Deus, nós vamos nos acostumando com o pecado. E existem pecados que vão se tornando até necessários. E nós vamos levando com muita leviandade. Pedro diz isso na sua segunda carta. Nós vamos nos esquecendo da purificação dos nossos pecados de outrora. Por isso a necessidade que nós temos de buscar a presença de Deus. Não é que Deus vem, Deus já está, mas nós nos esforçamos para ter a consciência de que nós estamos na presença de Deus. E na presença do Deus que é santo, nós podemos abrir o nosso coração. Há um momento, lá no capítulo 3 de Êxodo, em que Deus estava, por que não dizer, sofrendo, porque Israel estava passando um pedaço difícil da sua vida. Ele chama Moisés e diz: Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu não sei quanto tempo Deus estava vendo a aflição. Meus irmãos, vocês podem imaginar o que seja a aflição? Ver um filho seu nascer e alguém apertar no pescoço assim, o seu filho, e jogar nos crocodilos, no rio, e você não fazer nada? Ver a sua filha ser possuída por qualquer egípcio ali, não ter direito de dar um grito, sequer, passar por todas as humilhações. Aquele povo, quando entrou no Egito, era um povo rico, era um povo respeitado. Afinal de contas, era a família de José. Safenat-Panés era o maior homem depois do faraó. Então, ele escolheu a terra boa para a sua família. A grande produção eram pessoas importantíssimas, era a família do governador. Mas José morreu, outros faraós chegaram, esse povo foi se multiplicando e os egípcios começaram a ver que eles poderiam ser uma ameaça. Então o desejo era exterminá-los. Até que chegou um faraó que tinha verdadeiro ódio. E ele fez tudo
que era possível para acabar com os judeus. Toda a humilhação, ele afligiu o povo. E Deus diz para Moisés, Deus abre o coração. Moisés, eu vi a aflição do meu povo Israel. E eu conheço o seu sofrimento. Significa que Deus participava de cada lágrima que eles derramavam. Deus participava de cada gemida, de cada gemido, de todas as dores. E Deus estava sofrendo com eles. Mas quem é que orava? Não havia um que orasse. Deus diz, eu vi a aflição. Eu participei, eu conheço o sofrimento. Não é? Aí ele diz, eu ouvi o seu clamor e desci. Está vendo? Esse povo estava sofrendo, mas não clamava. Esse povo estava sofrendo, mas não orava. Esse povo estava sofrendo, mas não se queixava. Esse povo estava sofrendo, mas não falava com Deus. Quando eles clamaram, Deus disse para Moisés, eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão e levá-lo à terra que mana leite e mel. Vocês observaram pela palavra que está escrita aqui. Do momento em que eles clamaram, eles não tiveram mais que fazer nada. Não tiveram mais que fazer nada. Foi clamar, Deus respondeu, Deus desceu, Deus os tirou do Egito, Deus os levou para a terra prometida. Antes que eles clamassem, Deus não podia fazer, porque Deus não é intruso. Lembra, lá na carta à igreja de Laodiceia, Jesus Cristo diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e me convidar, eu entrarei. Porque pode ser que ouça e não convide. E se não convidar, ele não entra. Porque Deus não é intruso. Quantas dificuldades você passou este ano, meu irmão e minha irmã? Quantas coisas você precisava que tivessem solução? Você clamou? Você falou com ele? Ou você é daquela turma que diz assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a minha dificuldade. Ele diz, conheço, mas você não me convidou para participar. Você não falou. Mas o Senhor sabe do meu coração. Ué, você fala com todo mundo, por que não fala comigo? Porque às vezes nós somos daquela turma. Aquela turma que diz, Deus já sabe. Sim, convidou? Não convidou. Ele diz, eu vi a aflição do meu povo Israel, que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci. Para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão, levá-los à terra que mana leite e mel. Bem, quando nós pensamos nisso, quantas vezes nós temos deixado de clamar? Quantas vezes nós, como nós costumamos dizer, vamos empurrando com a barriga? Ou nós deixamos a oração para depois? Meus irmãos, oração é prioridade. Oração é prioridade. Ou você acha que Deus se cansa da nossa oração? O homem que mais orou nessa terra foi Jesus. Paulo orava, Pedro orava, João, por que será
que nós não precisamos orar? Será que nós não estamos dissociados? Quando Isaías tomou conhecimento do pecado que estava na vida dele, é porque ele estava diante de Deus. Se ele não tivesse ido à presença de Deus, ele não teria jamais tomado conhecimento do pecado dele. Primeira coisa que acontece, quando você se aproxima do lugar da intimidade com Deus, o lugar onde você abre o seu coração, vem a manifestação do pecado oculto. Pecado que antes não lhe incomodava, ele começa a incomodar você. Você já não se sente mais à vontade com ele. Não se sente mais. Conheço uma moça que tinha dificuldade. Ela olhava pornografia na internet. E ela veio falar comigo. Eu disse, minha filha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei como é que se faz para ficar livre desse vício. Como é, irmã? Eu digo, oração. Quanto mais você se aproxima da presença de Deus, mais a luz da santidade de Deus incide sobre você. Vai havendo manifestação do pecado oculto, você toma conhecimento do pecado. Não foi isso que aconteceu com Isaías? Ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Bem, tomou conhecimento? Tomou, mas só agora. Ele confessa e ele vê a gravidade. Uma vez que ele confessa, ele é purificado. Aí eu gosto dessa frase que diz assim, depois dessas coisas, está aqui. Depois dessas coisas, versículo 8. Depois de quê? Depois que ele viu que tinha o pecado, depois que ele confessou o pecado, vem o serafim, toca os lábios dele com a brasa, de pecado foi perdoado, tua iniquidade foi tirada. Depois disso ele diz assim, ouvi a voz do Senhor que dizia. Ele agora vai ouvir. Não estava ouvindo antes. Por quê? Boca suja, lábios impuros. Era um cerumen espiritual. Ele não ouvia. Depois dessas coisas, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ah, ouviu? Há quanto tempo Deus estava perguntando? E há quanto tempo ele podia estar dizendo, Senhor, eu estou disposto para fazer tua obra. Eu me entrego para fazer a tua obra. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Mas, com pecadão, olha, Deus é santo. O fato de Deus trabalhar com pecadores como nós, é que nós não temos que viver na prática do pecado. O pecado que acontece na nossa vida é como um acidente. Não é uma norma. Nós precisamos saber disso. João diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Sabe, nós estamos no momento ainda de festa
Lá no Brasil, semana passada, festejaram o Dia dos Reis. É o dia que fazem os presépios, árvore de Natal, essas coisas todas. Tem gente que deixa a árvore de Natal até o carnaval, que é bonito. Não tem problema, não é pecado. Mas tem um momento em que a Bíblia diz que 3 reis magos vieram. Eles, quando chegam em Jerusalém, eles devem ter tomado um susto, porque vieram de longe. Eles perguntavam assim, está escrito em Mateus 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos sua estrela no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Tudo aconteceu, Herodes ficou sabendo, deu uma mentirada, descobriram que o lugar onde o rei dos judeus deveria nascer era em Belém, Efrata, lá vão os reis para lá. E a Bíblia diz que quando eles entraram na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe. Aqui, a Bíblia dá 3 momentos específicos. Esses homens, primeiro, gastaram anos da vida dele pesquisando os céus, estudando os astros. Eles dormiam de dia e de noite eles se dedicavam ao estudo por causa da profecia de Balaão, capítulo 24 de Números, versículo 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e de Israel um cetro. Por causa dessas profecias, esses homens estudaram, se dedicaram, pesquisaram. Lá uma noite, eles viram a estrela. E quando eles viram a estrela, que não era uma estrela qualquer, arrumaram suas comitivas, pegaram o seu povo, os seus camelos, caminho de Jerusalém. Quando chegam lá, ninguém sabia de nada. Buscaram, enfim, vão para Belém. Eu queria falar desses 3 movimentos desses reis. Capítulo 2 de Mateus, você vê. Eles, primeiro de tudo, a Bíblia diz, versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Primeiro, prostrando-se, o adoraram. Segundo, abriram seus tesouros, entregaram ofertas, ouro, incenso e mirra. Você está olhando essa situação? Um menino pequeno. Primeiro de tudo, estava a mãe e o menino, mas eles não adoraram a mãe, viu? A adoração é para o menino. Prostrando-se, o adoraram. A adoração era para o menino. Ali estava se cumprindo uma profecia de Davi. Quando Davi diz, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Lá vem os reis e se prostram diante dele. Prostrar. Eles se prostram. Nós temos pouca intimidade com o movimento de prostração. Mas lembra quando Moisés chegou no monte, que Deus disse para ele, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo? Porque quando nós tiramos o sapato, nós botamos o pé no chão, nós somos um com o pó, coisa só. Então eu reconheço que eu sou criatura e Deus é o Criador. Quando a Bíblia fala de se prostrar, é prostrar com o rosto em terra. Põe, como dizem alguns, desculpa, a cara no pó. Reconhece que tu és pó.
é uma atitude de humildade. Esses homens aqui tiveram essa atitude. Por quê? Nós temos desprezado muito na igreja de hoje a palavra-chave para nós, arrependimento. Quando o João Batista começou a pregar, ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus vai para Galileia, começa a pregar: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Pedro, primeiro sermão, movido pelo Espírito Santo, quando o povo dizia: agora que faremos, Pedro, arrependei-vos. A Bíblia diz que Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Aí você pode dizer: mas irmã, eu me arrependi no dia que eu me rendi a Jesus Cristo. Graças a Deus. Você se arrependeu, você se rendeu a Jesus Cristo, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e tudo mais. Mas o arrependimento não é só isso aí. Vou lhe contar uma coisa. Um dia, Jesus Cristo estava com seus discípulos, capítulo 13 de João, sentado à mesa. De uma hora para outra, ele teve um insight. Todas as coisas o Pai colocou em minhas mãos. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou o Senhor dos céus e da terra. Sabendo que ele viera do Pai, conhecia a sua origem. E sabendo que ele estava voltando para o Pai, conhecia o seu destino. Então, ele tirou a capa de cima. Ele pegou uma bacia, uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Quando chegou na hora de lavar os pés de Pedro, Pedro disse: não, Senhor, tu não vai me lavar os pés, que isso? Jesus olhou no rosto de Pedro e disse para ele: Pedro, se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Está vendo? Se eu não te lavar, tu não terás parte comigo. Aí Pedro, disse logo: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, me dá logo um banho. Pedro era exagerado. E Jesus, no versículo 10 do capítulo 13, ele diz uma coisa assim: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está tudo limpo. Você tomou banho para vir para a igreja. Estava lá, já vestida, diante do espelho do banheiro, fazendo lá os seus negócios, sua maquiagem, olhou pela janela, seu cachorro saiu, estava saindo para a rua. Você viu que o bichinho, se chegasse lá na rua, ia se perder, você ia calçar sapato, você saiu do banheiro com tudo, correu atrás, pegou o bicho, trouxe para casa. Quando entrou, ora, estou com o pé todo sujo. Você não vai tomar outro banho, você vai lavar só o pé, não é? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Quem já se banhou não precisa lavar, senão os pés. Quando você se rendeu a Jesus Cristo, se entregou a Ele, você foi banhado, você foi purificado, você foi justificado. Mas, de vez em quando, ou não tão frequentemente, você pode acontecer de você sujar os pés. Como João diz,
filhinhos, não pequeis. Mas, se pecardes, se sujardes os pés, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Você tem que chegar para Ele para falar com Ele. Foi Ele que lhe comprou, é Ele que sabe o preço. Ele é seu dono, Ele é o seu proprietário. Vai para Ele, converse com Ele, diz o que aconteceu. Entrega, deixa Ele lavar seus pés. Nós temos esquecido disso. E o que acontece? Aquele negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Nós vamos levando com leviandade. Em vez de ir a Ele para nos lavar. Não é? Em vez de irmos a Ele para nos lavar. Nós precisamos acordar para essa nossa falta de zelo. Ele diz, Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Seni, se eu não te lavar, de Meia, se eu não te lavar, Ana, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. É Ele que quer lavar, Ele que comprou, Ele que pagou o preço. Então, quando nós vemos aqui essa situação de Isaías, não estava em lavar, o pecado estava oculto na vida dele. Foi preciso que ele tivesse um encontro sério com Deus. Aí, nós lembramos que precisamos olhar firme para o plano de Deus na nossa vida. Quando eu me lembro do que está escrito em Cantares 1, aquela mulher toda serelepe, ou leva-me a postia, apressemo-nos, quando ela sai da recâmara do rei, ela se viu imunda, porque só diante da presença de Deus nós vemos e percebemos o pecado que está na nossa vida. O avivamento que tanto queremos, ele vem com quebrantamento. Ele vem com arrependimento. Ele vem com o conhecimento de que Deus é santo e que nós somos pecadores. Esses magos, quando chegam, eles se prostram, rosto em terra, reconhecem que eles são pecadores e que aquele rei que está lá é santo. Eles vieram para adorar. E depois que eles se prostram e eles se reconhecem tão inferior, eles adoram. Como será que eles adoraram? Ainda tem quem pense que adorar é cantarinos de adoração. Também adora-se cantando. Mas o principal âmago da adoração é deixar fluir do coração quem Deus é. E o culto é um culto de adoração. Você, então, agora que já se humilhou, você já reconheceu que você é pecador e que Deus é santo, você começa a dizer palavras. Tu és santo, tu és digno de adoração, tu és perfeito, tu és justo, Senhor. Tu és o Deus incomparável, tu és o Deus criador. Nós começamos a trazer do nosso coração palavras de admiração. Pela santidade de Deus, vou dizer uma coisa para você. Quando você começa a entrar nesse clima de adoração, o Espírito Santo vai movendo e vai trazendo um fluir de palavras. Um fluir tremendo de palavras que você vai entregando diante de Deus e vai entregando e vai entregando. E é desse jeito que você vai se apaixonando pelo momento de adoração. Esses homens, depois da adoração, é que eles vão para a oferta. É que eles vão entregar.
O que será que se dá de presente para um rei que tem uma estrela? Porque aquele rei que estava ali, ele tinha uma estrela no céu, que foi a estrela que esses reis procuraram. O que se pode dar de presente para um rei que tem tudo? Eles levaram oferta, ouro, incenso e mirra, e nós sabemos que foi isso que facilitou a ida e a estada de José e Maria com o menino no Egito. Qual foi o presente maior que eles levaram? Com certeza, eles levaram os anos de estudo, o tempo que eles gastaram em busca do caminho de adoração. Eles levaram as noites sem dormir. Eles levaram o desejo de adorar, de se prostrar. Esse foi o grande presente que eles levaram. Como está o nosso coração em relação ao culto? Eu fico tão feliz de ver vocês aqui, porque nesse clima frio do Canadá, vocês deixam a casa de vocês, meus irmãos, com aquecidinha, tudo engraçado, tudo bonitinho, e vocês saem, não é confortável. Ter que entrar no carro, ir embora, ainda mais com neve. Vocês enfrentam alguma coisa para chegar aqui, para reunir, para estar diante de Deus, para um culto de adoração. Mas existem lugares, as pessoas já me disseram, uma senhora me disse, irmã, depois da Covid não vou mais na igreja, não. Eu disse, a Covid foi muito acidente. A Covid matou muita gente, fisicamente e outros espiritualmente. Não, irmã, eu assisto culto pela televisão e mando um pix na oferta. Eu disse, minha filha, era uma mulher, você assiste o culto, você assiste um filme, você assiste uma partida de futebol, você assiste a novela, você assiste jogo de futebol, mas você não participa do jogo, você não joga. Você assiste um filme, mas você não é ator nem atriz. Culto não é para assistir, culto é para fazer, é para participar. E você manda um pix e você acha que Deus está precisando dessa miséria que você passa? Mas olha que ignorância. Olha que ignorância. Quer dizer, a pessoa não entendeu o que é cultuar a Deus. Não sabe o que foi devido para que pudéssemos cultuar. Quando Deus disse, Moisés vai a Faraó, e diz a ele que deixa o povo sair ao deserto para que me sirva, quer dizer, para me adore, Faraó disse não, pior para ele. Foi aí que Deus veio, trazendo praga atrás de praga, e o povo saiu. Deus queria ver na terra, primeiro o culto congregacional. Uma congregação adorando da terra aos céus. Deus abriu o mar vermelho, o povo passou. No mesmo lugar, o exército de Faraó afundou. E lá do outro lado, o povo cultuou. As mulheres fizeram charanga e dançavam. Moisés compôs aquele hino. E Deus recebia o culto do povo. Recebia. Por quê? Porque Deus se alegra na reunião do seu povo. Deus se alegra em ver seus filhos juntos. Deus se alegra no nosso culto, meus irmãos. Porque tudo o que Ele fez foi para ter eclésia, igreja, comunidade separada, com o fim de estar com Ele. Filhos. Ele entregou um filho para ter tudo isso aqui. Então nós precisamos levar mais a sério. Esses reis levaram a perfeita adoração, prepararam o seu culto.
prepararam o momento. Uma das coisas mais lindas que eu acho nessa história dos Reis Magos é que eles fizeram tudo. Chegaram lá, a Bíblia diz, prostraram-se, adoraram, abriram os seus tesouros, entregaram e foram embora para casa. Não ficaram passeando, nem em Belém, nem em Jerusalém, foram embora. O objetivo deles, tantos anos de estudo, era adorar. Eu fico com vergonha quando eu leio esse negócio, porque eu fico vendo quanto eu estou distante. A diferença, meus irmãos, na minha vida, para esse fogo que tinha no coração desses homens. Que fogo era esse que eu também quero? Fogo de adorar. Isso é o que eu pedi a Deus para mim este ano. Eu disse, Senhor, não me tira da terra sem conhecer esse fogo que queimava no coração daqueles homens. Eu quero isso. Tira tudo e me dá isso. Eu quero conhecer. Essa expressão, esse desejo de ir para adorar. Nós sabemos que Deus se alegra na oração. E às vezes nós pensamos, irmã, mas eu estou orando tanto, não tenho resposta das minhas orações. Quando você ora a Deus. A resposta não é da sua conta. Não é? Presta atenção uma coisa. Presta atenção uma coisa. O que foi que Jesus Cristo disse? Só um exemplo. Dai e dá-se-vos-á. Medida sacudida, recalcada, transbordante será dada. Qual é a sua parte? Tem uma parte na história que é sua. O resto é dele. Qual é a sua parte? Dá. O dar-se-vos-á não é da sua conta. É com ele. Ele vai dar, mas ele não disse quando. Esse que eu levo. Nós temos muita pressa. Temos pressa, sim. Tem coisas que eu estou pedindo a Deus há anos, eu digo, puxa, estou ficando velha? Estou ficando, né? Ainda não fiquei. Estou ficando. E como é que é esse negócio? Olha, um dia, Jesus Cristo olhou para Pedro, lá em Lucas 22, 31 e 32, Jesus Cristo disse para Pedro, Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando tu fores convertido, fortalece os teus irmãos. Pedro, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até pela morte. Quando Satanás me reclamar, o que ele quer comigo? Pô, eles usavam uma peneira assim grande, né? Que era um caixote. Tinha uma alça aqui, outra aqui, precisavam 2 homens. Eles botavam o trigo dentro daquela caixa, o fundo dela era uma peneira. E eles sacudiam toda a impureza que estava no trigo, caía lá embaixo, ficava exposta. E Jesus diz, olha, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Pedro disse logo, eu não tenho sujeira para ser peneirado. E o que eu acho terrível é que Jesus podia ter dito, pai, não deixa Pedro ser peneirado, vai ser uma vergonha. Ele é meu discípulo. Jesus Cristo pediu isso, não deixa peneirar. Se tiver sujeira, vai. E se ele não fez isso por Pedro, vai fazer por você não, nem por mim. Tiver sujeira, vai aparecer. Aí, Jesus Cristo diz, eu roguei por ti. Pensa, Jesus Cristo orando por você.
Não é Seni, não é Edmeia, não é Eva. É Jesus orando ao Pai. Por mim, eu estou com tudo. Depois que Jesus ora por Pedro, quando Jesus estava sendo preso, puxou a peixeira dele, cortou a orelha de Malco, do soldado. Olha que agressão, que homem sanguinário. Jesus tomou, consertou lá, tudo mais. E Jesus tinha orado por ele. Daqui a pouco, o homem que tinha dito para Jesus, estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte, já seguia Jesus de longe, estava amarelando. Estava amarelando. E Jesus tinha orado por ele. O que você acha da resposta da oração? Quando chega lá, na casa do sumo sacerdote, aquela porção de gente, para ver o que ia acontecer, Jesus lá exposto. Chega a mulher encarregada da casa, que nós chamamos a empregada, olhou para Pedro, ô mulher, tinha que ser uma mulher. Reconheceu Pedro. E olha aqui, ele é um deles. Quanto mais Pedro negava, mais ficava provado que ele era galileu por causa do sotaque. Eu sei que ele saiu de lá. Quando foi lá embaixo, lá veio a mulher de novo. Aquela mulher, eu ainda vou fazer um sermão sobre aquela mulher. Olha, chegou um ponto que todo mundo veio em cima de Pedro. Pedro, a Bíblia diz em Mateus que ele praguejava. Hein? O São Pedro. Praguejava e jurava, eu não conheço tal homem. As pragas eu não digo porque eu também não sei quais eram. Jesus tinha orado pelo homem. Para onde foi a oração de Jesus? Será que não valeu de nada? Quando ele olha, o galo canta. Pá. E ele olhou para Jesus, estava olhando. Às vezes eu penso que Jesus fez assim para ele, te manda daqui, o que você está fazendo? Vão te pegar. Coitado de Pedro, a Bíblia diz que ele saiu para chorar amargamente. É difícil, porque ele amava o mestre, mas ele estava com medo. Ele era fanfarrão, era apressado, não pensava, coitado, tudo bem. Mas Jesus tinha orado por ele. Olha a série de erros que ele vem cometendo. Jesus ressuscita, chega lá, não fala com ele, aparece de novo, a história foi contorcida do ministério. Eu vou pescar. Já desistindo do ministério. E Jesus vai lá na praia de madrugada, a confusão toda. Esse homem, sabe? Esse homem, pelo qual Jesus orou, ele liderou o maior movimento espiritual que sacudiu este planeta, porque Jesus orou por ele. Você acha que a sua oração vai afetar o comportamento do seu filho agora? Talvez ela esteja guardada na poupança de Deus para quando ele tiver 40 anos, estiver tentado atrair a mulher dele. Deus tem uma poupança. Lembra do capítulo 26 de Gênesis? Que Isaac sai lá abrindo poços, abrindo poços, abrindo poços. Quando chega em Beceba, Deus aparece para ele e diz, Isaac, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque estou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus estava dizendo para Isaac, primeiro, eu sou o Senhor Deus do teu pai. Por que Deus te apresentou? Porque Isaac não o conhecia. E quando Deus diz para ele, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai,
aquele Deus que tirou meu pai, que meu pai falava, que meu pai entregava dízimo, que conhecia a história toda, conhecia Deus de ouvir falar. Eita, eu passei tanto tempo da minha vida conhecendo Deus de ouvir falar. E eu ia na igreja, eu tocava órgão, decorava salmo, para poder ter a sobremesa, porque se não tivesse o salmo decorado, não tinha sobremesa. Está vendo? Conhecia. Única herança que papai deixou para nós, o evangelho e a língua inglesa. Suficiente. Bem, Isaac, e Deus disse para ele, Deus não disse, eu sou o teu Deus, sou o Deus do teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei tua descendência, por amor de quem? De ti? Não, rapaz, é por amor de Abraão, meu servo. Abraão já tinha morrido, mas a oração que ele fez por aquele filho, ele fez a um Deus que não morre. Abraão já tinha morrido, mas ele tinha servido a um Deus que não morre. Toda a riqueza que Abraão tinha deixado para Isaac podia ter sido varrida no deserto, levada pelas caravanas de ismaelitas que saqueavam as outras caravanas. Mas Deus protegeu Isaac por causa de Abraão. Qual é a herança que você está deixando para o seu filho? Põe oração na poupança. Ora pelo seu filho, meu irmão. 10 minutos por dia. Clama, pede, suplica, chora diante de Deus. Deus, você pode dizer, tem alguma coisa errada com minha oração. Quanto mais eu oro, o menino está piorando. Você está orando a um Deus que não é doido. Foi esse Deus a quem você ora que teceu o seu filho no seu ventre. E Deus sabe o que faz. Continue orando. Continue pedindo. Quantas vezes nós queremos a resposta imediata, mas Deus trabalha com plenitude de tempo. É no tempo de Deus, através da oração, você se projeta. Jesus Cristo diz, por isso vos digo, que tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste, e será assim convosco. Quando você estiver orando, creia que você está orando a um Deus que não é surdo, porque Deus que tem ouvidos e não ouve é ídolo. O seu não é. Quantas vezes nós estamos nos reunindo aqui para orar? Para orar. Há quanto tempo você não clama a Deus? Você não derrama diante de Deus o seu clamor? Quantas coisas difíceis elas se tornam contínuas na sua vida? Há quanto tempo? E você diz, mas eu oro, e não melhora. Uma senhora me disse, irmã, eu oro tanto tempo pelo meu marido, não tem jeito, irmã. Tem 16 anos que eu oro pela conversão daquele homem, e o homem não vem para a igreja, não tem quem faça. Cadê seu marido, minha irmã? Está lá em casa, aquele trunco. Eu disse, está em casa? Tá, irmã. Eu disse, já pensou se você não ora? Nem em casa ele estaria. Reclamando que o marido está em casa. Outras reclamam que o marido está na rua. Mas ela queria o marido na igreja.
Você já pensou, com 16 anos de oração, esse homem aguentava com a crente? Que crente não é fácil. Mulher crente. Você conhece aquela história, né? Entre os muçulmanos tem os xiitas. Entre os crentes tem os chatos. Tem mulher crente que persegue o marido. O marido chega em casa, ela vai para o telefone e dá indireta com alguma amiga. Ela bota só corinho evangélico, o pobre do homem tem que beber cerveja. Ouvindo o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo. O pobre do marido está ali. E eu disse para ela, minha filha, tem 16 anos que você ora por esse homem. Se você não ora, ele não estaria mais em casa. Então a resposta já está dada. Mas ela queria o marido dentro de casa, dentro da igreja. Eu compreendo o desejo dela. Mas sabe uma coisa? Tem uma frase de Paulo, no testemunho dele, que ele diz assim: quanto à lei, eu era fariseu, mas quanto ao zelo, me tornei perseguidor da igreja. Às vezes você zela tanto que você acaba perseguindo sua família. Pelo seu zelo exagerado. Ora, fala com Deus, porque Deus não se cansa de você. Vai lá, chora com Deus, conta, solta os pepinos todos, se queixa. Porque Deus, Ele é longânimo. Ele espera que você conte tudo aquilo. No outro dia, de novo, de novo. No outro dia, de novo. Deus já sabe que você vai pedir. Deus sabe que você precisa. Mas Ele quer que você compartilhe com Ele a situação que você está vivendo. Como está a sua proposta para este ano? Será que você tem uma proposta de aumentar o seu horário de oração ou de começar um plano de oração? Começa. Experimenta 5 minutos por dia. Pega um salmo. Leia 3 versículos. Conversa com Deus sobre aqueles versículos. E depois ora em cima daquele versículo. Não tenha uma proposta definida, ora. Se você lembrar do cachorro da vizinha, ora pela vizinha. Se naquela hora vier o carro do bombeiro, ora pelos bombeiros. O que vier no seu coração. Porque você está diante de Deus. E depois, peça a Deus por você e pela sua casa. Você vai sair dali tranquilo, feliz, porque você esteve diante da majestade eterna. Você falou com seu Pai que está nos céus. Sabe, o seu nome está escrito no livro da vida. Não é o status, é o seu nome que está escrito no livro da vida. Às vezes nós fazemos tanta questão de títulos, bispo fulano, apóstolo cicrano, episcopisa fulano de tal. Outro dia eu fui corrigida. Eu disse, com quem estou falando? Está falando com a episcopisa fulana de tal. Eu disse, queria falar com o pastor não sei quem, apóstolo. Me consertou. Aí eu caí na tentação. Diga que quem está falando aqui é a doutora Edmeia. Para quê? Entrei para fazer pior. É quando a gente é levada pela ira. Cheguei lá de noite. Falei com o pastor, quem é a episcopisa fulano tal? Faxineira da igreja. Capaz de estarem me ouvindo.
Eu disse, mas, pastor. Ele disse, irmã, estava uma briga aqui por causa de título, dei título para todo mundo. Está tudo em paz. Está tudo em paz. Está tudo em paz. Está vendo? Aqui é devido à paz. Jesus morreu para que tivéssemos paz. Agora, a paz vem pelos títulos. Eu contando assim, vocês pensam que eu estou brincando. Não estou, não. Situação é séria. Nós precisamos aprender a clamar. Clame. A Bíblia diz, solte a voz. Clame em alta voz. Grite. Fale com Deus. Não tenha medo. Tem um momento que Jesus contou. Jesus contou uma parábola assim. Está lá no céu, naquela bênção, Abraão com Lázaro, que era mendigo, com idade aqui na terra, está lá no céu com Abraão. Tão rico lá no inferno. Para Abraão, manda Lázaro lá embaixo, avisar para a minha família. Para Abraão dizer, há um grande abismo entre a terra e os céus. Lá eles têm a lei e os profetas. Lázaro não vai para canto nenhum. Eu pergunto para vocês, o que está escrito no livro da vida é o nome. Lázaro tem nome, está escrito no livro da vida. Abraão tem nome, e o rico não tem nome. O nome dele não está escrito no livro da vida. Estava no inferno. Porque status não está escrito no livro da vida. Nós precisamos levar em consideração esses detalhes pequenos. Quando Isaías chega diante de Deus, só depois que ele confessa o seu pecado, porque ele tomou conhecimento dele, ele tem os seus lábios purificados. O pecado foi perdoado, é que ele ouve a voz de Deus. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Imediatamente ele se prontifica, porque ele tinha o desejo de servir sempre a Deus. Será que você não está há tanto tempo vindo na igreja com esse desejo ardente no coração de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus? Não tem um crente que não tenha o desejo de saber a vontade de Deus para fazer. Mas, às vezes, está entendendo a vontade de Deus porque não gasta tempo com Deus. Porque não ouve a voz de Deus. Porque tem pecado oculto na sua vida. E na minha vida. E na nossa vida. Pecado oculto, pecado bloqueia. Deus diz, eu não tenho braço encolhido que não possa salvar, nem surdos ouvidos, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto para que não os veja. Assim como o profeta Isaías estava tão satisfeito com a caminhada dele, ele se achava pleno como profeta, não é? Talvez o nível de intimidade que ele tinha com Deus, para ele era suficiente. Às vezes nós estamos assim. Cuidado quando a gente achar que já está bem. Eu acho que eu já estou bom, acho que eu já orei o suficiente, acho que já estudei a Bíblia o suficiente, acho que já escrevi certo. Cuidado. Cuidado, porque o rio onde Deus nos colocou, ele não tem fim. Deus quer sempre nós. Ele estabeleceu a eternidade em nós. E Ele quer muito mais dos nossos filhos. Não sei qual é a proposta que você tem para este ano, mas que seja uma proposta de mais intimidade com Deus,
de mais busca por esse conhecimento, que você possa perceber claramente a vontade de Deus na sua vida, que você possa ir mais fundo nas coisas de Deus. Ó Senhor, como nós temos desejo de te conhecer mais, para te servir melhor. O nosso coração arde do desejo de irmos mais fundo, de mergulharmos na tua presença, de podermos ter uma imersão total na vida que vem pelo teu Espírito. Quantas vezes, Senhor, nós nos colocamos diante de ti sem saber por onde começar. Ensina-nos a buscar na simplicidade, simplesmente te chamando de Pai e contando o nosso dia a dia, como começou o dia, e o que fizemos, e o que desejamos fazer. Ensina-nos a chegar diante de ti, como os nossos filhos chegam para nós, desajeitados, falando errado, balbuciando, mas eles chegam. Ensina-nos, Pai, a receber de ti a porção diária que nós precisamos para a nossa nutrição espiritual. Te pedimos, ó Pai, que seja tirado da nossa vida todo aquele lixo que nos separa de ti e que tem nos separado dos nossos irmãos. Ressentimento, má água que bebemos do mundo, que chamamos de mágoa. Dores que não foram curadas até hoje por nós, para entregá-las a ti. Ensina-nos, Pai, a buscar o que existe de bom nas pessoas, o que existe de bom nas circunstâncias, para anunciarmos. Longe de nós a língua que profere a fofoca, porque a Bíblia diz, Senhor, a tua palavra nos ensina que nós não devemos anunciar notícias erradas, que nós não devemos passar à frente situações que não glorificam o teu nome. Ensina-nos, Senhor, a buscar de ti, a beber da tua fonte de vida, a ter um ano de crescimento, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado na nossa casa. Faz que possamos abrir os nossos braços para ti e receber, ó Pai, a porção que tu tens de cada dia para nós. Toma-nos todos nos teus braços eternos. Abençoe e guarda a cada um de nós. E ensina-nos, Pai. Dá-nos um coração que te busque, que te deseje mais, que queira estar contigo e que se aninhe no teu colo. Isso nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém.